direcionou naquele momento aquela igreja que estava orando, que estava jejuando, e falou assim: eu vou separar Barnabé e Saulo para aquilo que eu determinar. Irmãos, quando a gente é chamado para falar de Jesus, para pregar o Evangelho, para ter um ministério, a gente não sabe, a gente não tem a mínima ideia o que a gente vai fazer. A gente simplesmente é chamado. E eu me colocando no lugar de Paulo, se a gente comparar 13, 14, 15 anos atrás, a partir do momento que eu ouvia de todo mundo assim: ó, você vai pregar o Evangelho, ó, você é homem de Deus, ó, você vai passar por um vento, ó, mas você, ó, é de Deus. Irmãos, por muitas vezes a gente quer seguir Jesus, mas a gente quer a parte muito boa. A gente quer o louvor, a gente quer a adoração, a gente quer as bênçãos, a gente quer o poder do Espírito Santo. A gente quer o que hoje o pessoal chama de oba-oba gospel, que é uma coisa maravilhosa, que é um Jesus bom. Só que, irmãos, o apóstolo Paulo, a partir do momento que ele foi chamado, vocês imaginam o preconceito que ele sofreu dentro da igreja, dentro da congregação que ele estava. Ele já veio, a conversão dele para muitos foi muito duvidosa, porque todo mundo tinha medo dele. E aqui no livro de Romanos, ele toma um cuidado de falar assim: ó, eu sou o Paulo, eu sou o servo lá, eu sou o chão da fábrica, eu sou o estagiário, e eu fui separado para apóstolo. Então eu não nasci apóstolo, e eu estou vindo aqui conversar com vocês, falando um pouquinho da minha bagagem, um pouquinho do que aconteceu comigo. E se você começar a olhar o currículo de Paulo, se você começar a olhar o que está acontecendo, já passou o livro de Atos dos Apóstolos inteiro. O processo do estágio é complicado. Eu não sei se você já foi estagiário numa empresa. Quando você entra numa empresa para você ser estagiário, o pessoal faz bullying com você, você é o mais bobo da turma, o pessoal manda você fazer coisa que ninguém faz. Tudo é culpa do estagiário. O apóstolo Paulo sofreu isso dentro da congregação, porque você imagina um monte de crentes que tinha naquela época, lá em Atos 13, crentes que estavam jejuando, que estavam buscando, os fariseus daquela época que pregavam o Evangelho. E pensa, a liderança daquela época levantar e falar: o Espírito Santo de Deus mandou separar Saulo e Barnabé. Vocês acham que o pessoal deu glória a Deus ou entortou o nariz? Falou: não, esse cara perseguiu os cristãos. Como é que Deus vai separar esse cara aqui para quê? E o Espírito Santo de Deus, ele queria ser tão seguro, foi tão amoroso, que ele falou assim: e ministrando-lhe ao Senhor e jejuando disse, não aqui em cima, cadê? Então eles jejuando e orando, colocando as suas mãos sobre ele, despediram. E em cima, o Espírito Santo disse assim: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu os tenho chamado. Ele não falou para ninguém. Ele não falou para os pastores daquela época, que falou assim: ó, eu vou chamar Saulo para ser levita, eu vou chamar Saulo para pregar o Evangelho, eu vou chamar Saulo para ser pastor de ovelha. Ele só falou assim: ó, separa Saulo e Barnabé para o chamado que eu tenho com ele. Irmão, depois de muitos anos eu fui entender isso na minha cabeça, mas anos. Porque na época da minha conversão foi assim: ó, você é homem de Deus, então Deus vai te derramar poder. Rapaz, tudo que era poder eu queria, e eu ia para monte, eu ia para tudo que era lugar, ia poder. E em casa estava uma prova no meu casamento, mas eu falei: não, é de Deus. Só que chega uma hora que a gente tem que esquecer que a gente não nasceu pastor, não nasceu presbítero, não nasceu diácono, nós nascemos homens de carne e osso, nós somos servos. Nós não somos sem nada, nós somos pecadores, nós somos cheios de falha, cheios de defeito. E na época, o evangelho que eu entendi que era o certo naquela época, na minha ignorância, era: não, eu vou receber a unção, vou receber o poder, eu cuspo aqui, Satanás cai ali, Deus está comigo. Não. O Espírito Santo de Deus tem me ensinado que todo dia andando com Jesus a gente não sabe absolutamente nada, e a gente vai ficar 65 anos dentro do ministério, a gente vai ficar questionando Deus como um estagiário. O apóstolo Paulo, ele não se apresenta aqui como apóstolo de nações, que ele já era apóstolo aqui. Ele não virou para a igreja de Roma e falou assim: olha, eu tenho uma estratégia apostólica na minha cabeça aqui, que eu quero evangelizar a Europa, e eu quero a Espanha, e eu quero que vocês me dão ajuda financeira. Eu sou apóstolo, Deus é comigo, eu expulso demônio. Ele não fez isso. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é que ele falou assim: ó, eu sou o Paulão, o Paulo.
Eu sou o servo. E eu fui separado para apóstolo. E se você olhar o meu currículo, eu apanhei. Se você olhar o meu currículo, eu sofri preconceito dentro da igreja onde Deus me chamou. Aleluia. Se você olhar o meu currículo, eu abri mão de estar casado, eu não tenho família. Se você olhar o meu currículo, por mais que eu sou estudado, eu não tenho uma casa para eu morar. Eu tenho uma profissão, eu posso fazer tecido. Eu sou um cara letrado, eu estudei. Só que eu abri mão de tudo isso para pregar o evangelho porque eu sou servo. Glória a Deus. O que eu aprendo com tudo isso? Hoje a gente vê muitos pastores que a gente até brinca, que só falta ser arcanjo. Você vê hoje liderança que ele nem te dá a paz do Senhor Jesus porque ele está muito santo. Irmão, o Espírito Santo de Deus, ele começa a me incomodar para falar assim: seja servo. Amém. Glória a Deus. A gente tem um pastor que é o pastor dos pastores, que é o Senhor Jesus Cristo, que lavou os pés dos seus discípulos, que deixou um legado, que ele deixou uma experiência para a gente, que a gente tem que imitar ele. Que o próprio apóstolo Paulo falou para a gente imitar ele da mesma forma que ele foi imitador do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, o que eu gostaria muito, o que eu quero muito compartilhar com vocês hoje, é que esse evangelho que a gente aprende todos os dias, numa situação de estagiário, numa situação de não se sentir mais que os outros, no papel de servo, ele nos aproxima muito mais ao Senhor Jesus Cristo. Eles nos deixam muito mais perto do Senhor Jesus Cristo. Porque a partir do momento que você fala assim: Senhor Jesus, estou aqui, ó, Paulo César, estou aqui, meu Deus, na tua presença. Pai, eu não sou nada, eu sou o teu servo. Sem a tua presença, Senhor Jesus, eu não consigo nem respirar, porque o nosso corpo, meu Deus, ele grita pecado, ele grita as coisas erradas, ele grita as falhas. É maravilhoso, Senhor Jesus, falar do Senhor dentro da igreja, é maravilhoso pregar o teu evangelho dentro da igreja, é maravilhoso louvar dentro da igreja, mas no dia a dia tudo corrompe. O mundo corrompe a gente de uma maneira. Se você de fato não estiver firme com o Senhor Jesus Cristo, num papel de servo, você faz besteira. Irmãos, quando você é servo, você toma cuidado de fazer qualquer tipo de besteira, porque o patrão vai chegar. Quando você é estagiário, tudo que manda você fazer, você faz, porque você está com medo de ser mandado embora, você precisa daquele emprego. Quando você é um jovem aprendiz, se manda o menino pegar 5 condução para pagar uma conta, ele nem questiona, ele faz. Aí você vai promovendo dentro da empresa. Aí você vira de trainee, você começa a treinar. Aí você para de ouvir. E quando você para de ouvir, é esse momento que dentro do cristianismo a gente começa a morrer. Quando você para de ouvir, quando você para de ouvir a palavra de Deus, quando você para de ouvir, e você começa a olhar: olha, eu já sei muito, eu já sei muita coisa. Não, Deus fala comigo, eu assopro aqui, o capeta cai ali, Deus me usa, é comigo mesmo. Quando você começa a deixar o ego inflar, meus irmãos, quando você começa a usar a autoridade errada, Aleluia, dando carteirada, o Espírito Santo de Deus não tem mais nada contigo. Mas não tem nada. Você vê uma pessoa com uma boa oratória, e Paulo era uma pessoa referência de estudo. O cara é diferente de Pedro. Paulo sabia ler, Paulo era letrado. Diferente dos outros apóstolos,